Eu estava querendo gravar esse vídeo há algum tempo sobre o tema da arte imitar a vida ou a vida imitar a arte. Filosoficamente falando, você tem o Aristóteles, que lá 2.500 anos atrás comentou que num processo de aprimoramento da busca da virtude, você captura a vida na arte, buscando o que é fundamental, o que é essencial, o que é virtuoso. Então, essa linha filosófica, a arte acaba se inspirando, imitando a vida. Depois disso, vários filósofos abordaram esse tema, né? Você pode falar do Nietzsche, do Proust, você pode falar de vários filósofos, vários pensadores, mas foi o Oscar Wilde, o primeiro artista, né? Um comunicador, um artista, que inverteu o processo de uma forma muito clara, falando que é a vida que imita a arte. Você, com os meios de comunicação em massa, as pessoas acabam sendo influenciadas pelo que elas veem e acabam imitando o que está espelhado nas obras literárias, no cinema, na televisão, no rádio. Ele que inverteu, né, a fala, foi o primeiro que... Antes disso já havia várias pessoas que notavam a importância dos romances escritos em eventos como a Revolução Francesa, como a Revolução Russa. Isso é, escreve-se antes romances que acabam influenciando a sociedade para movimentos históricos. Quem me alertou a primeira vez, aqui agora voltando um pouco na experiência que eu tive com o professor Olavo, que eu tive o privilégio, nesse período que eu fiquei aqui 2 anos nos Estados Unidos, de conviver com ele, de poder ir à casa dele, da dona Roxane, e conversar muito sobre vários assuntos. Uma das que me chamou mais atenção é como a arte é utilizada por grupos totalitários para fazer engenharia social. Isso é modificar a estrutura com que as nossas famílias trabalham, criam os filhos, se organizam, como a economia dos países rodam, através da arte, através do cinema, através da comédia, através da literatura. E isso me marcou muito, porque quando você começa a pensar, automaticamente vem à mente uma série de episódios, filmes, que anteciparam movimentos que a gente vê no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje. A arte imita a vida ou é a vida que imita a arte? Pô, Abrão, saquei, você tá falando dos Simpsons. É isso, não é? Aquele episódio que tem a Lisa, que ela vai para Nova York e tem a foto das Torres Gêmeas e o 11 de setembro, não é isso? Não tô falando... Ah, não! Então é do Homer que ele encontra o Donald Trump na escada rolante e ele vai ser presidente, é isso? Também não. Não tem nada a ver com Simpsons. A gente está falando muito mais de uma visão bem gramsciana, isso é, eu controlando as artes, o cinema, a televisão, o rádio, as escolas, eu acabo direcionando a sociedade, eu acabo conduzindo a sociedade num projeto de engenharia social. Eles acabam doutrinando, ensinando as nossas famílias como se comportarem na sociedade que eles querem construir. Em alguns aspectos, às vezes, é para o bem, né? Como foi a diminuição do racismo. Aqui nos Estados Unidos havia um racismo violento e isso foi sendo desconstruído ao longo do tempo. Mesmo antes do presidente Barack Obama ser eleito, haviam vários filmes diminuindo o racismo, combatendo o racismo, e depois filmes preparando para uma eleição de um presidente negro. Quantos filmes a gente não viu antes da eleição do presidente Barack Obama, justamente com um presidente negro, algumas vezes Deus sendo retratado também como negro? Nesse aspecto, tá tranquilo. Antes que me chamem de maluco de pedra, doido varrido, eu queria deixar claro que eu não estou falando aqui de apocalipse zumbi,
nem de invasão alienígena. Estou falando de uma coisa muito mais sutil, muito mais sofisticada, que é passada gradualmente em conversas que você tem das famílias que controlam os grandes grupos econômicos mundiais, os grandes blocos geopolíticos, os meios de comunicação, cada um que, mesmo tendo disputas entre si, vão conduzindo essa agenda global que vai sendo implementada gradualmente, de uma forma sutil, sofisticada. Da mesma forma como eu não acreditava no Foro de São Paulo, eu não acreditava no imposto mundial, e hoje os organismos multilaterais colocaram no papel, está escrito, eu peguei escrito, eu não acreditei quando eu vi imposto mundial. Eu estou começando a notar discussões ainda veladas, mas muitas nessa direção, de redução da população mundial. Não precisa ter 9 bilhões de habitantes, o mundo não cabe, fica muito apertado, polui muito. Não precisa ter 8, não precisa ter 6, não precisa ter 5. Vamos começar a dificultar, diminuir a quantidade de crianças que nasçam. Vamos estimular as pessoas a não terem filhos. Não precisamos mais de tantos trabalhadores braçais na cabeça desse pessoal, hein? Porque eles não nos veem como almas, como seres feitos à imagem e semelhança do Criador. Eles olham pra gente como se fosse bicho, como se fosse um sapato. E eu, infelizmente, tenho notado discussões e conversas nessa direção, ainda de forma muito velada, mas que, tem muita gente no mundo. Nessa pandemia, eles conseguiram reduzir ainda mais a taxa de crianças que estão nascendo. Hoje em dia, apenas no continente africano, a gente tem mais crianças nascendo do que pessoas que vão morrer, né? Isso é, a fertilidade ainda está bem acima de 2 crianças por mulher. No resto do mundo já estamos ali pouquinho abaixo de 2. Nos últimos 2 anos caiu para o resto do mundo, fora a África, abaixo de 2. Então isso daí, o que está me preocupando é que eles vão querer estimular e fomentar essa tendência de uma forma mais explícita. O que tem chamado a minha atenção é o aumento na quantidade de produções culturais ligadas à redução populacional. Você tem desde Codex Alimentários, projeto da redução populacional em 2009, até um desenho como o Wall-E em 2008, ou um filme mais recente, Interestelar, de 2014. Outro filme é Children of Men, de 2006. Tem um clássico mais antigo, que é o Soylent Green, de 1973. A Era da Estupidez, em 2009. Tem um que é bem interessante, que é o Logan's Run, de 1976. Vários outros, né, que estão aí e surgem principalmente com uma visão mais pessimista e cética a respeito do futuro e da capacidade da Terra suportar tantas pessoas. Uma outra área que é muito curiosa na arte, não imitar a vida, mas a vida imitar a arte, é o tema da realidade virtual. Em 2012 teve um episódio de Black Mirror que justamente se passava numa realidade paralela muito semelhante ao metaverso, que foi lançado em 2021 pelo Mark Zuckerberg. Você tem filmes da década de 80 que já tratavam do assunto muito antes da gente cogitar que um dia a gente pudesse viver uma coisa dessas. Mais recentemente tem o 13º Andar, de 99, tem o Assassinato Virtual, de 95, tem um filme que eu gostei muito de ver, do Arnold Schwarzenegger, 1990, Total Recall. E por último, mais famoso de todos, tem o Matrix, que começou a partir de 1994. É interessante notar
que o ser humano plugado na internet, conforme a gente vê no metaverso ou nesses filmes distópicos de ficção científica, ele é muito mais dependente de poucas pessoas que controlam o Estado do que nós, na realidade mesmo, né? Fora da caverna do Platão, nós somos hoje em dia. Então esse é mais um ponto aí que o metaverso, a vida dentro de uma realidade virtual, ela torna o ser humano muito mais escravizável do que no passado. E de onde vem todo esse pessimismo, esse ranço, essa preocupação com o nascimento de crianças? Eu diria que o marco dessa linha de pensamento começou com um livro que o Malthus escreveu em 1798 sobre a dinâmica de crescimento populacional. Ele mostrava ali que a população estava crescendo num ritmo de progressão geométrica e que a Terra não ia ter condição de suportar tanta gente, ia faltar alimento, e que o futuro da humanidade era destinado à miséria e fome, porque os pobres se reproduziam muito, principalmente os pobres. Tem outro economista que cometeu o mesmo erro que o Malthus, é o Karl Marx. Ele achava que o futuro da humanidade caminhava para o steady state, o estado estacionário, uma grande estagnação, e isso ia gerar revolução. Os dois estavam muito equivocados. Há 200 anos eles previram isso, e há 200 anos eles estão errados. Eles subestimaram o poder criativo da maior obra de Deus, o ser humano. E há 200 anos nós temos descoberto coisas, inventado novas tecnologias que permitem expandir a produção de alimentos, de bens e serviços, num ritmo muito maior do que o de nascimento de crianças. A minha preocupação hoje é que essas duas teorias somadas a uma grande concentração de poder econômico, cultural e tecnológico na mão de poucas pessoas pode sim levar à primeira vez uma imposição de uma política ou de uma cultura totalmente avessa a crianças. E criança é o futuro. Criança é um ano que depois do inverno não chega o calor, a primavera, o sol. Então, eu espero que novamente eles estejam muito errados, percam esse jogo e terminar, esperando que vocês tenham gostado, mandando um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus.